Oi, gente! Oi, pessoal. Eu sou o Vini Eu sou o Lu e nós compartilhamos um pouco da nossa vida de casal aqui no YouTube. e no vídeo de hoje nós queremos mostrar um pouco do nosso apartamento para vocês. Bom, a gente quer compartilhar um pouco com vocês como foi o processo pra gente chegar até aqui, né, e ver esse apartamento todo mobiliado e pronto. E não foi uma tarefa fácil, né? Não, definitivamente não, e não foi curta, foi bem longa. A gente começou essa saga à procura do nosso apartamento lá em fevereiro de 2020, né? Isso. E a gente, assim, foi uma coisa totalmente de sopetão, não foi nada planejado, porque os meus pais estavam procurando um apartamento na época, mas aí a gente resolveu, por que não? E por que a gente não pode tentar saber como é, né? A gente começou a olhar e começar a imaginar a gente morando ali naquele espaço. Por que não começar a procurar alguma coisa, né? Então a gente começou a olhar alguns, mas a gente ainda não tinha o principal, que é o dinheiro. E a gente também não tinha estrutura nenhuma naquela época para começar realmente uma vida a dois e ter a nossa própria casa. Mas enfim, o tempo passou e as ideias dos meus pais mudaram e nós também acabamos desistindo disso por um tempo. Mas aí, conforme o ano foi correndo, a gente pensou nas consequências da pandemia, que a gente tinha vários planos que não aconteceram em 2020 e afinal, o que fazer com eles, né? O que a gente poderia fazer para continuar realizando os sonhos, sendo que os que nós tínhamos para aquela época não eram possíveis? E aí, em 2020, aconteceram várias coisas que nos possibilitaram dar entrada no apartamento. Porque mesmo ainda no período obra, você tem que dar um dinheiro no ato, né? E precisa ser um dinheiro bom para você não ter tantas dívidas e ficar mais fácil de pagar, né? Durante o período obra. Então, as coisas aconteceram e a gente tinha o dinheiro em mãos para conseguir voltar às buscas, né? Sim, e eu estava saindo de um emprego, então a gente conseguiu ter uma reserva ali para dar essa entrada. E assim que nós voltamos a pesquisar os apartamentos, né? A gente já tinha essa reserva e aí sim foi levado a sério, porque nós ficamos noivos e decidimos buscar realmente um apartamento que a gente queria. Nós visitamos vários, né? Visitamos em vários lugares em São Paulo, mais próximos assim da região onde a gente já morava, na mesma zona que a gente morava. Isso, mais alguns bairros próximos e vimos de várias empresas, várias construtoras. A gente começou a aprender muita coisa sobre as nuances de contratos dessas imobiliárias, porque são vários pontinhos que a gente tem que ficar muito esperto e a gente estava começando e a gente não queria que ninguém passasse a perna na gente. Então inclusive a gente quase fechou um contrato com uma outra construtora num outro empreendimento, mas depois a gente repensou e viu que não era uma boa opção, então isso faz parte do processo de compras. É verdade, e aí, inesperadamente, a gente já tinha até perdido um pouco as esperanças de achar um apartamento que a gente gostasse. Eis que um dia a minha mãe chegou com um anúncio, você vê esse apartamento aqui? Ele fica em tal lugar e eu acho que vocês vão gostar. E aí nós resolvemos visitar o stand, não tinha mais decorado, porque a obra já tinha iniciado. E aí nós fomos atendidos pelo consultor, né? Ele trouxe a gente até o local da obra e assim, a gente se apaixonou pelo lugar, pela rua e também pelo projeto. E aí isso fez a gente já querer tomar a decisão final. E também as obras já estavam bem avançadas aqui, acho que já estava no quarto andar, alguma coisa assim. A gente chegou a ver a obra já subindo, né? Então, isso motivou a gente ainda mais, porque a gente não queria alguma coisa tão longo prazo. E a gente tinha muito medo de cair num golpe. Naquela época haviam muitos golpes em relação à imobiliária e a gente tinha essa incerteza de saber se realmente a gente ia investir no imóvel ia dar certo, se a construção ia terminar ou não. Então aqui a gente ficou um pouco mais seguros. Então isso foi em novembro de 2020, né? Até que chegou fevereiro de 2022. Então, a gente recebeu o comunicado da construtora que as chaves estavam disponíveis e que nós precisaríamos fazer uma visita técnica. Então, nós viemos até aqui o local, o apartamento estava assim, novinho, todos zero, não tinha nada, obviamente, porque a gente não comprou decorado.
E depois de algumas semanas nós agendamos para retirada de chaves, né? Isso, é. Essas semanas, na verdade, a gente não tem certeza de quanto tempo durou, porque a gente deu entrada no financiamento. E aí foi aquela burocracia toda com o banco, a gente tendo que intermediar entre o banco e a imobiliária, e são vários documentos, são várias taxas que a gente tem que pagar para dar certo. E, na época a gente teve que até vender o nosso carrinho. Faz parte, a gente teve que vender o carro que a gente tinha quitado no início, né, do ano. Mas valeu muito a pena, porque a gente conseguiu dar entrada no financiamento, deu tudo certinho, e depois veio as chaves pra gente retirar lá na imobiliária. Sim, e todo esse planejamento valeu muito a pena, porque apesar de outras coisas estarem acontecendo, a gente conseguiu se organizar muito bem financeiramente e também mentalmente, porque senão a gente ficava doido. Lembrando que nós estávamos planejando nosso casamento, já, a nossa mudança, então a gente já tinha prazo para ter que morar na nossa própria casa, porque o casamento já estava agendado. E nós tínhamos um intercâmbio logo em seguida, então assim, tudo tinha que funcionar. Eis que nós pegamos as chaves em abril de 2022 e aí a gente deu início à reforma. E levamos aproximadamente 2 meses para fazer essa reforma, né? Sim. Tivemos a ajuda da minha mãe, que conhecia vários fornecedores para mão de obra. O que ajudou muito. Ajudou porque agilizou essa nossa pesquisa, já tínhamos pessoas de confiança e a gente já tinha uma reserva para investir na reforma, né? Então, aos poucos a gente foi fazendo aí a pintura, instalação de piso, iluminação, e também nós contamos com vários presentes de casamento que nos ajudaram, né? A gente não pode deixar de mencionar isso. Nos ajudaram a mobiliar essa casa e, graças a Deus, deu tudo certo. Basicamente a história resumida é bem essa, mas claro que não foi tão simples assim, como resumindo agora parece que foi muito simples, mas a gente sabe que não é simples. A gente passou muito tempo se organizando, planejando financeiramente, abrindo mão de muitas coisas. É verdade. A pandemia, ela foi uma coisa ruim que aconteceu no mundo, mas possibilitou que a gente focasse mais, que a gente pensasse mais em cada detalhe do que a gente ia fazer com aquele dinheiro, o que a gente ia fazer com as nossas coisas, com os nossos sonhos. Então, a gente conseguiu focar bastante e, graças a Deus, deu tudo certo. Nós não temos mais vontade de ter raízes aqui, tá? Esse apartamento é um lugar que nós queríamos ter para o nosso conforto, para a gente ter a nossa própria vida, até que a gente consiga fazer a nossa imigração para o Canadá, que é o nosso maior plano, né? Então, nós queríamos deixar ele bonitinho, aconchegante, para que os anos até esse acontecimento fossem agradáveis. Né? Então, enquanto estamos morando aqui, esse apartamento tem a nossa cara, ele é confortável pra gente. Não tá perfeito, né? Mas pra gente atende todas as expectativas. A gente vai olhando pra cá e pra lá, vê que tem uma coisa pra fazer, outra coisa, mas nunca vai estar totalmente finalizado, né? Então a gente não fica com essa loucura, não. É isso aí. Sejam bem-vindos ao nosso apartamento. E assim que você entra, essa é a vista daqui. Cozinha, sala de estar e a nossa mini sala de jantar. Aqui na entrada a gente tem também uma sapateira para tirar os sapatos que vêm da rua, nosso porta-chaves para organizar tudo que precisa estar de fácil acesso na hora de sair, e a nossa área integrada, né? Uma cozinha que não está no padrão americano, porque a gente não tinha tanto espaço para fazer esse projeto. Aqui a gente fez uma integração de piso frio com piso quente, e ali no fundo nós temos o jardim vertical, que foi idealizado, né, por nós, mas executado pelos meus pais, eles que fizeram toda essa instalação aqui. E ficou super legal o resultado. E a primeira porta à esquerda é o nosso escritório. Não precisa nem deixar claro de quem é o lado, né? Esse é o lado do Lu, o lado mais intelectual, e o lado Disney aqui é o meu, né? Então essa é a área onde a gente mais fica na casa, que também a gente fez uma sapateira e um armário para organizar algumas coisas que a gente tem. Mas é um espaço bem gostosinho, onde a gente consegue se inspirar, trabalhar, fazer nossos planos, e é muito gostoso ficar aqui dentro. Esse é o nosso banheiro. Não é muito grande, é pequenininho, mas suficiente pra gente. Aqui tem um espelho pra gente se enxergar, a gente gosta bastante de espelho. E um armáriozinho embaixo da pia. E finalmente o nosso quarto. O último cômodo para apresentar para vocês aqui. A gente tem bastante armário, apesar de ser um apartamento pequeno, cabe bastante coisa que a gente não dá nem conta de tudo para guardar aqui dentro.
E a nossa cama também ela é baú, então a gente ganha um espacinho colocando coisas embaixo aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso apartamento e de toda a nossa história. Não esqueçam de dar um like, deixar seu comentário e se inscrever no canal, porque terão novos conteúdos e a gente espera que vocês gostem. Isso aí, vem com a gente que vai ter mais.